Vamos falar do Galo, teve jogo treino na cidade do Galo, o primeiro teste do Atlético na temporada. Fabrício Calazans, me conte tudo, tá ligado? Boa noite. Tô ligado, deixa comigo. Boa noite, João Vitor Xavier, ouvinte Itatiaia, bastidores, é verdade, um sábado de teste legal para o técnico Eduardo Cudê observar o que tem à disposição para a temporada. No campo 1 da cidade do Galo, esta manhã, um jogo treino contra o Vila Nova. Atlético e Vila que dividem o grupo A do Campeonato Mineiro, portanto não se enfrentam na primeira fase da competição. E o time, vamos dizer, titular, embora é período de observação e de testes, mas o time mais próximo do titular foi o que o Eduardo Cudê utilizou na primeira parte deste jogo treino. E o que foi esta primeira parte? Um mini-jogo de 70 minutos, 2 tempos de 35 minutos. E aí ele usou 11 jogadores e não fez nenhuma alteração. Everson foi o goleiro. Léo Simoni, zagueiro da base, tem contrato até o meio do ano, improvisado na lateral direita, uma vez que o Mariano fez um trabalho de fortalecimento muscular e não foi a campo. A zaga com Bruno Fux, novidade dos contratados, Gemerson e Rubens na lateral esquerda. Alan, outra novidade, Edenilson, Pedrinho, Ademir, Vargas e Hulk. O Atlético, com este time, empatou em 1-1 com os reservas do Vila Nova. A se destacar que Edenilson, Hulk cobrando falta e Pedrinho acertaram a trave do Vila Nova. O Atlético colocou 3 bolas na trave do Leão de Nova Lima, 1-1, Hulk fez o gol do Galo e Tomazel empatando para o Vila Nova. A se destacar ainda que o Paulinho, com infecção intestinal, ele não participou desta atividade. E aí fica aquele exercício de reflexão sobre o ataque do Atlético. O Paulinho começaria jogando? A gente tem informação de que durante a semana jogou junto ali no ataque o Paulinho e o Pedrinho. E o Vargas figurando num time reserva. Hoje o Vargas foi titular. Seria em função da ausência do Paulinho? Isso a gente vai saber na estreia do Galo no Campeonato Mineiro. Mas foi esse o time que treinou na primeira parte. João? É muito cedo ainda, né, Edu? Mas já deu pra sentir alguma coisa, alguma cara, algum esboço, algum perfil desse time do Galo? Ô, João, acho que não, até porque a gente não teve acesso ao conteúdo do treino, né? A gente sabe dos gols, a gente tem imagem dos gols, mas a gente não sabe o posicionamento, né? Por exemplo, o Calazans trouxe que foram 2 times, num primeiro momento, o, entre aspas, time principal, talvez aqueles que o Cudê tenha na cabeça, em mente, pro início de temporada. Você pega do meio pra frente, Pedrinho, Ademir, Vargas e Hulk. Quem jogou em qual posição? Pedrinho, né? Ademir, Vargas e Hulk. Independentemente de quem jogou. Não, eles jogaram, mas qual posição? Sim, mas o que eu tô dizendo é o seguinte. Pelos nomes, você enxerga o Galo jogando com esses nomes? Não, acho que inicialmente, talvez por ser início, primeiro jogo treino, talvez na estreia do Campeonato Mineiro a gente possa ter uma novidade. Até pelo rendimento nesse jogo treino ou na última semana antes da estreia no estadual, se tiver a estreia do estadual no final de semana, né? Eu acho que o Ademir, por exemplo, talvez seja mais opção, tem mais cara de opção do que de titular. Eu vejo o Igor Gomes com mais cara de entrar entre os titulares, o próprio Pavon. Agora, outros nomes, não tem muito o que duvidar, né? O Alan, o Everson, o Hulk. Chamou atenção o Vargas nesse time, entre aspas, de novo, eu repito, principal, mas fica a curiosidade para saber a função, se o Cudê utilizou 4 homens no meio e 2 atacantes, se ele jogou com 2 pontas, porque ele tinha o Ademir no time. Será que o Ademir foi atacante, foi um quarto homem de meio de campo? Será que o Vargas jogou centralizado pelo lado? Mas alguns indícios vão dando. Sim, alguns indícios. Por exemplo, o Ademir pode ter mudado o destino dele. Sem dúvida. Do jeito que terminou o ano, para abrir o primeiro jogo treino, ele sendo titular, o destino dele pode ter mudado. Eu não continuo não chamando de titular. Ele foi o primeiro time, né? Não quer dizer que seja o time titular, mas quando você olha para o primeiro time, tem Everson, tem Alan, era um time com o Hulk em campo e não era o time titular. Se tem Alan, Edu, me ajuda se tem aí, Everson. pô. Não, eu não sei se vai ser o titular. Não, pode não ser o titular no jogo, mas no treino foi. No treino sim. Vamos chamar de time principal, né? O que começou o treino e que tem os nomes que a gente sabe que serão titulares. Mas... tem os nomes que serão titulares, mas a gente não sabe se é o titular. Sim. Tem cheiro, tem cara,
Tem gosto, mas não é não. Léo Simoni. Vai ser titular? Não sei, ué. Eu acho que não. Hoje foi. Tudo bem, mas eu acho que não vai ser titular. Eu acho até que o Ademir não será, mas hoje foi. O Ademir, eu acho que talvez não seja titular. Mas brincadeira à parte, porque eu queria focar nesse negócio do Ademir. Quando nós saímos para a Copa do Mundo, o Ademir era um jogador em processo de despedida do Atlético. Nós ouvimos até a discussão do Ademir voltando para o América, mas aí pegava, porque o Ademir já foi para o Atlético ganhando muito mais do que ganhava no América. Aí o América, eu ouvi isso de bastidores, né? O América queria o Ademir de volta, desde que pagasse aquilo que ele, a América, pagava antes para o Ademir, e o Atlético pagava a diferença. Mas, em síntese, o Ademir era um cara em processo de desligamento do Atlético. Parece que o destino do Ademir mudou. Eu acho que houve muito erro de avaliação em relação ao que o Ademir pode entregar, João. O Ademir é um jogador de lado de campo, um ponta, que precisa de espaço. Ademir não tem grife, Edu. Primeiro não tem grife. Não tem grife. Aí quando não tem grife, o cara que tem grife, muita gente tolera que ele erre 200 vezes. O Ademir não tem grife. O primeiro ponto é esse. Aí a turma não aceita, não pode errar. O Ademir não pode errar, o Ademir não tem grife. Não habla. Ele não habla, ele não veio do futebol europeu. Mas é aquela coisa, eu acho que houve um erro de avaliação da função, de desempenho, do que ele pode entregar. O América é um time, e o Ademir foi uma peça importantíssima no América, que jogava geralmente contra-atacando. O Ademir tinha campo para correr. O Atlético pegava adversários se defendendo com 10, com 11, com 9. Aí era aquele jogo sem espaço. E aí o Ademir entrava quando o jogo já estava apertado, com o time às vezes perdendo, empatando sem espaço nenhum e ele tendo que abrir esse espaço. Que é o pior cenário. Mas quando ele começava os jogos, era um time que um adversário se defendendo com 10, 11. E o Ademir não é um jogador de pouco espaço, de drible curto, como é o Keno, por exemplo. O Keno é aquele cara que, se tiver o menor espaço possível, ele vai conseguir. O Ademir precisa de campo para correr. Talvez o treinador utilizando o Ademir em determinados jogos, que o adversário vá proporcionar isso a ele. É o que eu vejo. E eu acho importante ter um jogador com esse estilo no elenco. Independentemente dele ser titular ou não, ter um jogador que saiba jogar num jogo desse estilo, de contra-ataque, de espaço para correr, pegar o adversário na velocidade. Por isso que eu acho que há sim espaço no elenco do Atlético para o Ademir.